É muito bom nós estarmos aqui mais uma vez no nosso Menorá Online, esse espaço onde nós estamos sendo construídos pela cultura do reino, onde nós estamos recebendo graça, amor, favor, onde nós temos aprendido muito através de muitos homens e mulheres de Deus que têm estado aqui nas quintas-feiras, falando, compartilhando um estudo bíblico, e esse é o momento onde nós temos a oportunidade de crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria. E a vontade de Deus é que nós possamos viver numa crescente, numa constância de crescimento e desenvolvimento em todas as áreas das nossas vidas. E há algum tempo já nós estávamos abordando algumas parábolas, tanto que nessa série Parábolas de Jesus, se você for para alguns outros vídeos, depois que finalizar esse, você vai ver que nós falamos de algumas parábolas onde o Espírito Santo nos conduziu, nos direcionou, não foram todas as parábolas, mas algumas importantes e aquilo que o Espírito Santo direcionou. E hoje nós estamos fechando aqui com o estudo da parábola da grande ceia. E eu quero te convidar nesse momento para que você possa abrir a sua Bíblia ou conectar aí em Lucas capítulo 14, versículos de 16 a 24. Vai ser reproduzido na tela, Lucas 14, versículo de 16 a 24, que diz assim, vamos lá. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Versículo 20. Ainda o outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. E disse o servo: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. E eu lhes digo: nenhum daqueles que foram convidados provará o meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus, e este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama ao seu pai e a sua mãe e a sua mulher e os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. E aí, versículo 27, são mais 3 versículos adicionais aqui. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela sua palavra. A sua palavra nos transforma, a sua palavra nos renova, a sua palavra nos liberta. E nós te pedimos: Espírito Santo, nos inspira. Espírito Santo, conduz essa ministração, essa palavra, que nós possamos crescer em graça, conhecimento e sabedoria, que nós possamos crescer no conhecimento da verdade, e a verdade nos libertará. Nós te pedimos espírito de revelação e sabedoria, em nome de Jesus, amém. Então, queridos, nós vamos falar sobre a parábola da grande ceia. Para falar sobre a parábola da grande ceia, eu quero falar do contexto onde ela está inserida nesse momento. Nós lemos, e essa parábola fala de uma forma profética nos fins quando Jesus voltar. Essa é uma palavra profética, mas Jesus estava falando naquele momento para que a gente possa entender isso. Então, nesse texto completo, olha só que interessante, Jesus, ele começa, no início do capítulo, ele começa a falar sobre o que é mais importante. Então, ele está falando ali sobre prioridades, porque ele entra numa sinagoga, imagina comigo, e de repente ele encontra um homem com uma enfermidade, um homem hidrópico, um homem que tinha uma enfermidade que na verdade se chama barriga d'água.
E Jesus olha para aquele homem, filho de Abraão, e ele cura aquele homem. E ele faz uma pergunta naquele momento para os fariseus e para os peritos da lei, para os mestres que estavam ali. E ele diz: é permitido curar ou não? É permitido ou não curar no sábado? E aí Jesus, ele começa a ensinar o princípio do reino, a importância das pessoas, de priorizar as pessoas no aspecto do amor de Deus pelas pessoas. Jesus, ele estava falando aqui, nesse início desse capítulo, sobre a questão da importância, de o quanto Deus se importa com as pessoas, de o quanto Deus deseja curar as pessoas. E tanto que Jesus, ele vai dizer sobre o sábado, que o sábado, na verdade, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado para o homem. Então ele está falando aqui da importância, das prioridades, o que é realmente prioridade. Então ele cura aquele homem, então ele dá exemplos sobre a importância de fazer o bem e de viver o reino de Deus, não somente como um evento, mas como um estilo de vida. Aonde você está, você pode estabelecer o reino de Deus. Então Jesus, ele está implantando a cultura, como Deus pensa, qual é a vontade de Deus. Então ele está estabelecendo isso, e depois ele transiciona para a importância de nós vivermos em humildade, porque Jesus, ele está na sinagoga e ele começa a perceber as pessoas querendo sentar na frente, e ele começa também a falar sobre isso, e ele fala sobre a questão de nós vivermos uma vida de verdade, não uma vida cheia de hipocrisia, mas uma vida onde nós vivemos a verdade. E ele fala sobre a humildade, então ele começa a ensinar alguns princípios, e aí também ele nos ensina que nós devemos de viver o reino de Deus servindo e também pensando não só em servir para receber recompensas terrenas, mas recompensas eternas. Na verdade, o foco é que nós venhamos fazer tudo para a glória de Deus e focados em receber recompensas eternas. Olha só, é importante aqui a gente enfatizar uma coisa, meus irmãos, que Jesus, ele nunca teve problemas de falar sobre recompensas. Então nós precisamos também estarmos conscientes disso. Tanto que a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á. A Bíblia diz: aquele que pede, ele vai ser respondido, aquele que busca, ele vai encontrar. Então Jesus também, ele fala sobre a oração do quarto. Quando você for orar, entra no seu quarto, ora ao seu pai que está em secreto, e o seu pai que te vê em secreto te recompensará. Então Jesus nunca teve problemas de falar sobre recompensas. Nós muitas das vezes temos problemas em falar sobre recompensas, mas Jesus não teve problema sobre isso. Então Deus deseja nos recompensar, sim. Deus deseja derramar bênçãos sobre nós, Deus deseja nos prosperar, sim. Essa é a vontade de Deus. Então nós temos que estar focados nisso. Nós não podemos ter problemas com falar em recompensas, mas nós recebemos as recompensas de Deus, que são eternas, valores eternos, assim na terra como no céu. Então, falando de parábolas, por que é importante nós falarmos de parábolas? As parábolas de Jesus, elas têm um valor inestimável. Em nenhuma parte das Escrituras Sagradas, olha só, presta atenção, em nenhuma parte das Escrituras Sagradas, a vitalidade, a relevância e a utilidade dos ensinamentos de Jesus, eles se mostram tão claros, tão palpáveis quanto nas parábolas. E o que é uma parábola? Uma parábola é uma narrativa alegórica que ela vai transmitir uma mensagem direta por meio de comparação ou analogia. E naquela época, Jesus, ele estava falando dentro de um contexto específico ali, que nós vamos ver agora, para que traga entendimento, crescimento e desenvolvimento na nossa vida. E qual é o ensino desta parábola? A pergunta é essa. Então, eu tenho 3 pontos importantes para a gente abordar nessa noite, para a gente crescer aqui, em conhecer o Senhor. E o primeiro ponto dessa parábola é o seguinte, olha só, 3 pontos importantes. A parábola nos ensina que Deus, o anfitrião, que na verdade era aquele homem representando Deus, ele já marcou um encontro conosco, ou seja, o convite já foi feito da volta de Jesus, quando nós cearemos com o Senhor. Segundo ponto, a parábola nos ensina que os planos de Deus, eles vão se cumprir independente da disposição das pessoas, independente da nossa disposição. Se nós nos disponibilizarmos para o reino, nós vamos fazer parte desse plano, mas se nós não nos disponibilizarmos para os planos de Deus, eles vão se cumprir e nós vamos ficar de fora. Isso é muito importante.
Terceiro ponto que essa parábola nos ensina, ela nos ensina que nós precisamos nos incluir nos planos de Deus e não tentar fazer Deus se incluir nos nossos planos. Isso é muito importante. Então, por que é importante nós falarmos disso agora, hoje, nos nossos dias, trazendo aqui para contextualização? Porque nos ensinamentos de Jesus, nas Escrituras, na palavra de Deus, nós temos a revelação de vivermos como filhos amados de Deus, através da revelação, através dos ensinamentos do próprio Filho de Deus, o unigênito, que se tornou primogênito. Então a Bíblia, ela não pode se tornar algo normal para nós. A Bíblia, ela é sobrenatural. Nós temos que focar na divindade dela. Ela é a palavra do próprio Deus para todos nós. Então, se você precisa ouvir a voz de Deus, vá para a Bíblia, porque ali Deus está falando em todo o tempo. E nós não podemos ser como Judas. Judas, ele andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, mas ele não percebeu a divindade de Jesus. Então isso é muito importante. Nós precisamos estar focados nisso. Então, desenvolvendo a parábola aqui, nós vamos para o primeiro ponto aqui, o quanto é importante isso. Então, o primeiro ponto que ela nos ensina, para a gente poder extrair isso que Jesus está ensinando nessa parábola, é que ela nos ensina que o anfitrião, o Deus poderoso, o Deus que marcou aquela grande ceia, ele já marcou um encontro conosco. Repete isso comigo aonde você está. Deus já marcou um encontro comigo. E olha só que interessante, no contexto daquela época, quando essa parábola aqui foi escrita, ali na cultura judaica, o que acontecia? Todo convite, quando alguém receberia um convite, esse convite ele era mandado para as pessoas sempre com muita antecedência. Por exemplo, com 1 ano de antecedência, com 9 meses de antecedência. Então, quando você recebia um convite, na verdade aquelas pessoas que estavam ali, eles recebiam um convite, chegava tão antecipado que não tinha como você dizer que você não iria para esse compromisso. Por quê? Porque era um convite, ele chegava tão antecipado que na verdade era bem para frente. Então era um compromisso tão importante e tão feito de uma forma antecipada para você realmente poder comparecer no compromisso. Então não era uma coisa marcada em cima da hora, mas era um compromisso, era um convite tão importante, tão relevante, que ele chegava bem antecipadamente. E era isso que estava acontecendo naquele momento. E profeticamente, agora, no tempo que nós estamos vivendo, nós estamos ouvindo que Jesus está voltando. E a pergunta, há quanto tempo isso? Desde quando eu tive entendimento, aos 13 anos de idade, que eu estou na nossa igreja Batista Menorá, aqui na comunidade local, eu sempre ouvi que Jesus está voltando. A Bíblia diz que Jesus está voltando. Mas a pergunta é, nós ouvimos isso, mas a pergunta é, nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos nos preparando para a grande ceia? É uma noite que o Espírito Santo está nos despertando para esse assunto, para aquilo que Deus já pré-estabeleceu lá na morte e ressurreição de Jesus. Então, profeticamente, nós estamos vivendo os nossos dias e nós já temos essa mensagem, esse convite já está dentro de nós. Nós sabemos desse convite, mas a pergunta é, como nós estamos vivendo os nossos dias? Estamos nos preparando para isso? Esse é o nosso foco? Estamos entendendo o que estamos fazendo diariamente como reis e sacerdotes de Deus? Por exemplo, nesse momento aqui agora, que nós paramos aí e nos conectamos nessa live, é um momento que nós não só estamos participando de uma transmissão online, mas nós estamos construindo para a eternidade. Nós estamos sendo construídos por Deus através dessa palavra, que é a sua palavra. Então, nesse momento, é um momento que nós estamos construindo com o propósito também de estarmos com Cristo na grande ceia, de estarmos com Deus na grande ceia. Então, como reis e sacerdotes, meus irmãos, nós temos que estar conscientes de que nós estamos fazendo tudo nos nossos dias
para a glória de Deus, de que nós estamos fazendo tudo e cada passo que nós damos, cada atitude, cada decisão que nós tomamos, tudo isso está colaborando para o crescimento e para a construção da cultura do reino em nós. Nós não vivemos sem propósito, nós não vivemos sem objetivo, nós não vivemos somente por viver e somente como sobreviventes aqui. Não, 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 não. Nós temos que parar de nos comportarmos somente como, nossa, eu consegui vencer hoje. Não, não, não é sobre isso. Nós estamos em Cristo e Cristo nos faz mais do que vencedor. Nós temos que mudar a nossa mentalidade, sabendo que o nosso Pai de amor nos espera para o encontro. Jesus, o noivo, espera a igreja, a noiva, que somos nós, para um encontro na grande ceia. Sim, isso é muito importante, mas nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus, construindo e estabelecendo o reino de Deus, e estamos vivendo com propósito e com objetivo. Entende o que eu estou dizendo, meus irmãos? Então, nessa noite, nós precisamos estar focados nisso. Como reis e sacerdotes, estamos vivendo uma vida cultica, estamos vivendo uma vida onde tudo que nós fazemos é culto ao Senhor. Tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor. Tudo que nós fazemos é uma vida cultica. É uma vida, o que é uma vida cultica? É uma vida de culto. Por quê? Porque sacerdote, o sacerdote, a função do sacerdote é cultuar ao Senhor, é trazer a presença de Deus, não é levar as pessoas para a presença de Deus, mas aonde ele vai, ele carrega a presença de Deus, aonde ele vai, ele leva a presença do Espírito Santo, a presença de Deus, ele leva o amor e o favor de Deus, ele leva cura, salvação, libertação. Então nós precisamos estar focados nisso. Estarmos focados nisso, entendendo que nós estamos vivendo com propósito, com um objetivo, entendendo que nós estamos construindo para a eternidade e que Deus está desenvolvendo em nós o caráter de Cristo e que nós estamos vivendo uma vida transformacional, vai nos dar sentido de vida, vai nos dar propósito, vai nos dar objetivo. Então, por isso que a palavra de Deus diz que a tua palavra é para mim lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Ou seja, você sabe onde você está e você sabe para onde você vai, porque ela é luz para o meu caminho. Então isso é muito importante. Olha só. Isso é tão importante que, independente do tempo que nós estamos vivendo, nós temos que estar ansiando, nós temos que estar com as expectativas altas em relação a esse plano de Deus para nós, em relação a estarmos com o Senhor. Não é vivermos uma vida somente focando só nisso, mas entender que nós estamos vivendo para isso. Olha só que interessante. Lucas 18:8 vai falar o seguinte, depois de Jesus ensinar a parábola do juiz iníquo, ele vai dizer o seguinte: digo-vos que depressa o Senhor fará justiça aos seus filhos. Mas ele faz uma pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, por mais que nós estamos vivendo dias, vamos dizer assim, singulares, dias diferentes, dias com a política do nosso país, dias com muitas coisas que não estão de acordo com aquilo que nós desejávamos que estivesse, mas nós temos que focar naquilo que é eterno, nós temos que estar focados nisso, posicionados em Cristo. Então olha só, isso é muito interessante, porque certa vez, imagine comigo, Jesus, ele encontra aquele jovem, a Bíblia fala sobre isso, Jesus encontrando o jovem rico. E esse jovem rico, ele chega em Jesus e ele faz uma pergunta. Ele fala assim: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: olha, você precisa fazer isso e isso. E ele dá algumas recomendações. Honra teu pai e sua mãe, e algumas outras recomendações. E aí ele fala assim: tudo isso eu tenho feito. Então Jesus, ele responde da seguinte forma: então vende tudo que você tem e me segue. E aí aquele jovem, ele sai, na verdade, muito entristecido.
Percebe? A pergunta daquele jovem era o seguinte: Senhor, como eu faço para herdar a vida eterna? Jesus dá a resposta para ele, mas Jesus mostra para ele que vida eterna ele já pode viver hoje. Então Jesus responde: vende tudo e vem e me segue. Ou seja, isso é uma revelação que Cristo está dando para aquele jovem rico, de que ele já poderia viver a eternidade a partir do momento que ele seguisse a Jesus, a partir do momento que ele entrasse num relacionamento com Jesus. Por quê? Porque a vida eterna é essa. O que é a vida eterna? A vida eterna é só quando nós chegarmos na eternidade? Não, não, não. Nós já estamos vivendo para a eternidade. Nós já estamos nos relacionando com Deus. Nós já estamos vivendo dessa forma. Porque João 17,3, ele vai dizer o seguinte: essa é a vida eterna. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Olha só, Jesus está falando isso. Então, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Então, vida eterna começa agora. Então nós estamos construindo para a eternidade. Nós não podemos ser como aquelas virgens que estavam desprovidas, desprevenidas. Elas não estavam focadas no retorno do noivo, não havia azeite. Não, nós temos que ter azeite na botija, meus irmãos. Nós temos que ter uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida cheia de amor, de graça, de favor. Nós precisamos estar focados nisso. Então, essa é a primeira lição que a parábola nos ensina, que nós já temos um encontro marcado com o nosso noivo, nós já temos um encontro marcado com Jesus. O segundo ponto que a parábola nos ensina é que os planos de Deus, eles vão se cumprir independente da nossa disposição. Olha só, quando nós vamos analisar o texto vai falar sobre desculpas. Então havia um convite de muito tempo, e aí aqueles convidados começaram a dar desculpas. Eu quero falar uma coisa muito importante aqui. Quem é bom em dar desculpas, não é bom em mais nada. Porque a partir do momento que nós nos especializamos em dar desculpas, nós ficamos fora daquilo que Deus está fazendo. E é isso que estava acontecendo aqui. Nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos ser responsivos com aquilo que Deus já falou e já está fazendo na nossa vida, e precisamos estar incluídos nisso. E aí o texto, ele fala dos convidados e ele fala das desculpas dos convidados. Cabe enfatizar que são desculpas, e o texto fala sobre isso, e além disso, são desculpas esfarrapadas, meus irmãos. Olha só. Então, no versículo 18 e 19, começando aqui, passando pelo versículo 18, ele vai dizer o seguinte: mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Então o primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Olha só, havia um encontro marcado com aquele homem, um grande banquete. Esse convite já tinha vindo há muito tempo. Então, o homem que representa Deus, ele ficou muito irado com isso. Por quê? Porque não estavam fazendo pouco caso daquele convite, daquele grande banquete. E olha que interessante, ninguém que compra uma propriedade, ele compra sem ver. Quem compra uma propriedade sem ver antes? Então, não faz sentido. Além de ser uma desculpa, é uma desculpa esfarrapada. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos: nós não podemos viver no plano do inimigo, porque o plano do inimigo é que a gente fique dando desculpas para Deus, desculpa para os propósitos de Deus, desculpas para ir na igreja, desculpas para ir no PG, desculpas para ir na Noite Audaz. Nós não podemos ficar dando desculpas, porque as desculpas não é de Deus. Nós precisamos começar a entrar nos planos de Deus, entrar no propósito de Deus. E como nós fazemos isso?
como Jesus nos ensina, mudem a maneira de pensar, porque o reino de Deus é chegado. Então Jesus ele está trazendo esse princípio. Como nós entramos no plano de Deus, nós precisamos renovar a nossa mente. Como nós entramos no plano de Deus, nós precisamos entrar na nossa comunidade local. Formas de entrar no plano de Deus. Você trabalha na sua igreja local, ali Deus vai construindo o teu caráter, aí Ele vai te transformando, aí Ele vai te fazendo crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, porque essa é a forma de nós nos envolvermos nos planos de Deus para que nós possamos participar disso. Olha só, a segunda desculpa. O outro disse: acabei de chegar, acabei de comprar 5 juntas de boi e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Uma outra desculpa que não fazia sentido. Por quê? Porque naquela época, naquele contexto, olha só, não se comprava junta de bois sem experimentar antes. Então, era mais uma desculpa. E ainda ele pede: desculpe-me. Olha só, nós não podemos dar desculpas para Deus. Deus conhece o nosso coração. E eu quero dizer uma coisa, meus irmãos. Quando você muitas vezes chega num domingo, ou quando você muitas vezes tem uma oportunidade de estar em comunidade, na igreja, ou tem uma oportunidade de fazer o seu momento de devocional, e você começa a inventar desculpas, dizendo assim: não, hoje eu não vou orar, porque ontem eu já fui na igreja, então eu acho que hoje eu não preciso orar, hoje eu não preciso ler a Bíblia. Não. Vamos parar de dar desculpas. Vamos começar a assumir o propósito de Deus para nós. Vamos começar a nos envolver no reino. Vamos começar a entrar no reino de Deus para que nós possamos viver toda a vontade de Deus. Lembre-se, quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Nós vemos lá em Gênesis, quando a serpente engana Eva, e aí Eva joga, na verdade, quando Deus vai falar com Adão, ele responde assim. Então Deus pergunta para ele: quem mandou você comer o fruto? E aí Adão responde: foi a mulher que o Senhor me deu. Então, muitas das vezes, da nossa natureza, querer ficar transferindo responsabilidades, querer ficar dando desculpas, mas nós precisamos, em nome de Jesus, nessa noite, meus irmãos, que toda desculpa na nossa vida caia por terra. Nós precisamos de transformação, nós precisamos de mudança, porque Deus está fazendo grandes coisas na nossa comunidade local, no mundo. Deus está transformando pessoas, está usando pessoas, e nós precisamos entrar na vontade de Deus, entrar no plano de Deus, para que nós possamos viver toda a vontade de Deus. Amém? E no versículo 19, o terceiro, ele também dá uma outra desculpa. Na verdade no versículo 20, ele diz o seguinte: ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Olha só, na verdade, Jesus, mesmo que aquele homem tinha acabado de casar, depois desse texto, Jesus ele vai falar sobre a importância de servi-lo. Então, se você não honra a Deus mais do que aos pais, se Deus ele não tem um lugar de preferência na sua vida, e você não o ama como primeiro, você não é digno do reino. Então, mesmo em meio a essa situação, não que Deus seja contra o casamento, não que Deus seja contra a família, mas nós precisamos entender que Deus tem prioridade acima do 1, prioridade 0 na nossa vida, prioridade além do 1, antes do 1. Ele tem toda a prioridade, porque nessa relação de pai e filho, Ele também é o nosso Senhor, o nosso único e suficiente Salvador, o nosso Senhor. Então, por mais que fazia sentido essa desculpa, nada pode justificar nós negarmos a autoridade de Deus na nossa vida, nós negarmos aquilo que Deus entregou nas nossas mãos, aquilo que Deus quer fazer em nós, então nós não podemos negar. E o que é interessante é que o texto bíblico fala que, independente da situação, daquelas desculpas, o evento daquele homem aconteceu normalmente. Então nós precisamos estar focados nisso.
Nós não podemos deixar as oportunidades de Deus que está sendo liberada para nós. Nós não podemos deixar passar aquilo que Deus está fazendo, porque é isso que vai nos dar sentido de vida. É isso que vai nos fazer viver para o nosso propósito. Nós estarmos focados na vontade de Deus, naquilo que Ele estabeleceu para a nossa vida, naquilo que Ele está nos ensinando, naquilo que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos estar atentos, meus irmãos. E aí no versículo 21, a Bíblia fala que o servo voltou e relatou tudo isso ao seu senhor. Então o dono da casa, que quer dizer Deus aqui, ele irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as suas ruas e becos, para as ruas e becos da cidade, e tragam os pobres, os aleijados e os cegos e os mancos. Profeticamente, Jesus estava falando sobre os judeus que tinham rejeitado naquele momento, e ele estava falando das pessoas que viriam ao seu reino, como gentios, que somos nós hoje, agora não mais gentios, mas como filhos amados de Deus. Então, nós não podemos mais dar desculpas, meus irmãos, desculpas para Deus, porque quem é bom em desculpa, não é bom em mais nada. Terceiro ponto aqui, muito importante também, a parábola nos ensina que nós precisamos nos incluir nos planos de Deus, e não Ele nos nossos. Olha só, o texto mostra que havia sim um evento marcado, ou seja, o anfitrião Deus, esse era o plano. E independente da indisponibilidade daqueles convidados, o que era para acontecer, aconteceu. E aí a pergunta é: como nós queremos estar diante de Deus? Será que nós queremos estar inclusos nos planos de Deus? Ou nós vamos deixar a oportunidade de passar? Uma das orações que eu tenho feito nesses últimos dias é: Senhor, me inclua nos teus planos, naquilo que o Senhor está fazendo, naquilo que é a sua vontade, naquilo que o Senhor deseja no seu coração, para que eu possa viver toda a minha vida, assim na terra como no céu. Nós podemos pensar muitas das vezes, meus irmãos, muitas vezes, que Deus, Ele se atrasou, ou Ele se enganou, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. É muito importante nós sabermos que essa relação entre pai e filho, como filhos amados sim, mas que há um senhorio, e que nós devemos de nos submeter ao nosso Senhor, e de que nós devemos de prestar contas ao nosso Senhor, e de que nós devemos de estar atentos ao chamado de Deus, nós devemos de estar atentos àquilo que Deus está fazendo, nós devemos de estar atentos àquilo que é a vontade do nosso Senhor, em todos os aspectos da nossa vida, porque Ele é o nosso único Senhor, e o nosso Salvador. Em Romanos 10, de 9 a 10, vai dizer o seguinte: se com a tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, então você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então olha só, nós precisamos sim, com a nossa boca confessar que Jesus, Ele é o nosso Senhor. E quando nós entendemos essa relação de Senhor e servo, nós sempre precisamos estar de prontidão ao nosso Senhor, para que Ele possa realizar aquilo que está nos teus planos para a nossa vida, e também para aquilo que Ele já estabeleceu como seu propósito, como seu propósito grande e em todos os aspectos. Então nós precisamos estar inclusos nisso. E concluindo aqui, o reino de Deus, ele exige posicionamento, ele exige firmeza, ele exige persistência. Se você deseja viver os planos de Deus para a sua vida, você precisa entender uma coisa: você precisa focar em ter um relacionamento diário com Deus, mas você precisa também entender que você precisa entrar nessa dimensão do reino. Porque Jesus, quando ele está falando do reino, ele está dizendo o seguinte: mudem a maneira de pensar, porque o reino de Deus é chegado. Percebe? Então, se a pessoa ou nós não mudarmos a nossa forma de pensar, se nós não nos alinharmos no reino de Deus, sabe o que vai acontecer, meus irmãos? O reino de Deus vai passar, os avivamentos vão passar, Deus vai estar operando e nós nem vamos perceber.
O problema é isso, que quando nós não nos interessamos, quando nós não nos despertamos para aquilo que Deus está fazendo, Deus pode estar fazendo grandes coisas, como Judas. Judas andou com Jesus, ele viu os milagres de Jesus, ele trabalhou no ministério de Jesus, ele foi uma das pessoas que cuidou de uma parte do ministério de Jesus, mas ele não percebeu a divindade de Jesus. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e entender os tempos e os modos de Deus, para que nós possamos viver a vontade de Deus e não simplesmente sermos excluídos daquilo que Deus está fazendo. Porque a Bíblia fala que o jovem rico, ele saiu entristecido. Em nenhum momento Jesus chamou ele e falou assim, não, espera um pouco, nós vamos fazer de uma forma diferente. Não é sobre isso, meus irmãos. Existe a verdade e Deus, ele é sim fiel, mas a sua própria palavra, e nós precisamos nos incluir nos teus planos, precisamos estar aqui como servos para podermos ouvir a sua voz, fazer aquilo que está no coração de Deus, para que nós possamos viver todo o plano de Deus, assim na terra como no céu. Então, se você deseja viver os planos de Deus, você precisa estar atento nisso, você precisa estar despertado nisso. O reino de Deus é tomado à força, e somente os que se esforçam se apoderam dele. Não é que nós temos que fazer tudo na força do nosso braço, não, mas é o que depender de nós, nós precisamos estar incluídos na vontade de Deus, estarmos despertos na vontade de Deus. E como nós fazemos isso? Na nossa igreja local, nós podemos fazer isso, mas mais do que isso também, nós podemos fazer isso diariamente, com uma vida de oração, com uma vida de meditação na palavra, nós podemos despertar para os sinais e para a vontade de Deus, nós podemos também fazer isso diariamente, constantemente, se relacionando e tendo comunhão com o Espírito Santo, mas precisamos estar atentos ao que Deus está fazendo e ao que Deus está falando. Tanto que a Bíblia diz que todas as vezes que o Senhor fala algo, ele diz em alguns momentos, algumas chaves de Deus, ele vai dizer o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E nós precisamos estar focados nisso. Mas também nós precisamos entender que Deus está realizando grandes coisas hoje, e Ele deseja que nós sejamos inclusos nisso. Olha só, João, capítulo 5, versículo 17, diz o seguinte: Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu também trabalho. Percebe que o serviço e o trabalho é muito importante. Por quê? Porque é uma das formas de nós estarmos sendo desenvolvidos por Deus, estarmos na presença de Deus, mas de uma forma onde nós somos desenvolvidos por aquilo que Deus está fazendo. Então, essa é uma das formas de nós fazermos aquilo que é a vontade de Deus. Feche seus olhos, nós vamos orar aqui sobre essa palavra. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Pai. Te agradecemos porque o seu amor e o seu favor está aqui, Senhor. Te agradecemos porque nós podemos ouvir a sua voz e podemos aprender. Espírito Santo, nós te pedimos, nos desperta para os planos de Deus, nos desperta para o grande dia, nos desperta para que nós possamos estar preparados para a grande ceia, para o grande banquete. Nós sabemos que no seu reino não funciona as coisas de qualquer forma. No seu reino é um reino de excelência, é um reino onde nós estamos inseridos nele e somos a realeza desse reino, mas nesse reino nós precisamos estar prontos, construindo. Não existe como nós entrarmos sem construção, sem uma vida diária, porque o Senhor conhece o nosso coração. Por isso nós nos arrependemos nessa noite e nós prosseguimos para o alvo, que é Cristo. Nós andamos no caminho. Cristo, ele não é somente um destino, mas ele é o caminho, a verdade e a vida. Então nós entendemos que nós precisamos construir para a eternidade. Nós precisamos andar nesse caminho, porque esse é o caminho que nos leva a Deus. Obrigado por essa noite. Nos ajuda, Espírito Santo, a entender a sua palavra, a darmos passos de fé e a vivermos por fé e não somente na razão, mas a vivermos por fé, porque o justo viverá pela fé. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Glória a Deus, irmãos. Agora nós vamos participar do momento onde nós podemos cultuar ao Senhor com o nosso dízimo e com a nossa oferta. Vai aparecer aí, você pode fazer a sua contribuição.
Esses são os dados das contas oficiais da nossa comunidade local, da nossa igreja local, e você pode fazer isso nesse momento. E eu quero orar também por isso. Pai, eu te agradeço porque nós podemos, Senhor, nesse momento contribuir. Nós podemos permitir que o Senhor entre na nossa vida financeira e faça parte disso. De o Senhor ser Senhor da nossa vida financeira. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão conectados agora, aquele que precisa de uma provisão e de uma invasão sobrenatural sobre a sua vida financeira. Eu oro por prosperidade e riquezas em nome de Jesus. Eu oro por prosperidade, riquezas e provisões sobrenaturais agora em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Agora nós temos alguns recados importantes. Nós temos amanhã, dia 4 de novembro, às 21 horas, o Mais Profundo. Então, isso é um tempo onde nós passamos buscando a Deus, indo mais fundo em Deus, e uma busca de intimidade e relacionamento com Deus. Então, amanhã, dia 4 de novembro, às 21 horas. E nesse próximo domingo, nós teremos o nosso culto de ceia do Senhor, domingo às 10 e às 18 horas, às 10 horas presencial e online, e às 18 horas somente presencial. Não perca. Também teremos a nossa consagração pastoral, minha e da minha esposa, no dia 12 de novembro, e eu quero convidar toda a igreja, todos vocês que estão aí conectados, para que a gente possa passar esse momento juntos. É um momento importante que a gente está, na verdade, construindo para a eternidade. Tudo é sobre o Senhor. Nós só estamos aqui para servir e fazer aquilo que está no coração de Deus. Então, é um momento de construção da igreja local em todos os aspectos, porque o Senhor é quem reina sobre nós. E também, queridos, o nosso Acampa Kids, que vai acontecer do dia 19 ao dia 20 de novembro, 19 e 20 de novembro, e as idades são de 4 a 9 anos. Olha só, uma coisa muito importante, um recado muito importante em relação a isso. No domingo, é o último dia, pais, é o último dia para fazer a inscrição no Acampa Kids. Então não perca a oportunidade de enviar o seu filho, ele vai voltar pegando fogo, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo vai falar com ele lá. E o nosso café de mulheres também, surpreendentes, que vai acontecer no dia 26 de novembro, daqui dois ou 3 sábados, às 8h30 da manhã. E olha só, no domingo, quem desejar, todas as mulheres aí que estão online, convide suas amigas, para que estejam. No domingo você já pode adquirir o seu convite lá no Espaço Menorá. E sobre os nossos projetos também, nós estamos participando do projeto das Tampinhas do Amor, que é um projeto em relação ao Hospital do Câncer, onde nós arrecadamos tampinhas plásticas. Então, se você deseja fazer parte disso, estabelecendo um reino de Deus através disso, também das nossas fiscais sem CPF, você pode fazer isso e contribuir. A nossa Cozinha do Amor também, que já tem alimentado muitos que têm fome e tem sido bênção na vida de muitas pessoas. Nessa semana você pode contribuir com molho, ovo, salsicha ou qualquer tipo de mistura que Deus tocar no seu coração, mas tem sido incrível o que Deus tem feito através da Cozinha do Amor e você pode fazer parte disso. E o nosso Menorá Online, que acontece todas as quintas às 20 horas, aqui no nosso canal do YouTube, e também fica gravado os vídeos para que você possa ver, rever as ministrações e poder estudar e crescer no Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar aqui para fechar. Pai, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos por esse tempo onde nós pudemos crescer em graça, conhecimento e sabedoria. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco. Obrigado porque nós podemos ouvir a sua voz. E eu oro para que em nome de Jesus, Pai, nós tenhamos um restante de semana abençoado, próspero, cheios de encontros com a sua presença. Pai, que nós possamos ser surpreendidos pelo seu amor e pelo seu favor e que nós possamos estar despertos naquilo que o Senhor falou conosco hoje. Espírito Santo, fala conosco, nos ensina, nos leva para o crescimento e para o desenvolvimento, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos.